O programador front-end é uma peça fundamental para qualquer empresa que queira criar um produto ou serviço que envolva a internet. Mas você sabe o que ele faz? Ou você sabe o que tem que estudar para ser um? Fica nesse vídeo que eu vou te contar mais. Fala aí pessoal programadora, beleza? Aqui é o Gus quem fala e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre programador front-end, mais com foco no júnior ali, a pessoa que está iniciando a carreira, que quer de alguma maneira entrar nessa área, que quer se especializar para se tornar um front-end. Eu vou falar um pouco sobre o que é um front-end, o que ele faz e o que precisa estudar para alcançar aquilo que o mercado exige no mínimo. Eu quero que você preste bem atenção e eu quero que você fique até o final do vídeo, porque no final desse vídeo aqui eu vou ter uma surpresa para você que vai te ajudar bastante nos seus estudos, beleza? Meu nome é Gustavo Salles, eu sou líder de engenharia front-end na Blast Radius. Aqui estão minhas redes sociais, não deixa de conferir e me seguir e bora pro vídeo. Então, o que faz a pessoa front-end, né? Eu trabalho há muito tempo nessa área, eu vi muitas vezes falar que é a pessoa que coloca corzinha dentro da div. E não, nunca foi, nunca será e já evoluiu muito desde que eu vi isso. Na verdade, eu escutei essas coisas há muito tempo atrás, hoje em dia eu não escuto tanto. Só que o front-end, ele é aquela pessoa responsável por gerar a experiência final para o usuário em qualquer tipo de dispositivo, não importa se é no computador, se é no celular, se é no tablet, pode às vezes até ser num relógio, numa televisão ou qualquer coisa assim. Mas o objetivo do front-end é oferecer tudo o que há de melhor naquilo que o usuário final vai ver na tela. Desde fazer um scroll muito bem feito, até plugins e slide que passam informação e também fazer com que todo um site seja acessível para que uma pessoa que não enxerga como outra consiga ter a mesma experiência igual a qualquer outra pessoa. O front-end, ele desenvolve as aplicações, seja web ou mobile, de acordo com os protótipos que o designer faz no Figma. Então, normalmente existe um time de design que trabalha juntamente com um time de front-end. Esses designers, eles fazem um protótipo, seja no Figma ou qualquer outro programa, de uma maneira muito fiel, assim, ao que tem que ser o resultado final. E o front-end, ele vai pegar aquilo e vai transformar todo aquele protótipo de imagem em código, utilizando HTML, CSS e JavaScript, e independente do framework que a empresa utilize. Além disso, um front-end, ele também tem que saber conectar as APIs. Então, os back-ends, eles criam normalmente APIs ou outro tipo de protocolo de comunicação com o servidor, e o front-end ele tem que ser capaz de fazer a ligação de um com o outro. Tudo isso utilizando o JavaScript e mais algumas outras bibliotecas. Mas aqui eu quero abordar mais o geral do que você tem que estudar e não bibliotecas específicas. Mas vamos para uma pergunta um pouco mais que não quer calar. Tem demanda de front-end no mercado? De acordo com o LinkedIn, nós temos mais de 5.000 vagas apenas no Brasil. E um outro site que eu gosto muito, que é o AngelList, que você tem mais vagas do exterior, ele tem mais de 700 vagas para front-end. Isso não contando apenas como júnior, mas qualquer tipo de cargo que você tenha. Só que o júnior também está bem envolvido ali. Muitas empresas, elas pegam o júnior hoje em dia, uma pessoa que tem ali um pouco de conhecimento técnico, que tem uma boa soft skill e treina ela para transformar ela num sênior, num pleno ou no que a empresa deseja. Então também é um ótimo caminho. A média salarial para um programador júnior front-end aqui no Brasil é de R$ 4.200 por mês. Só que se você conseguir uma vaga no exterior, com certeza esse valor vai aumentar mais. Então tá, Gus, você me falou bastante sobre design, Figma, trabalhar em equipe, mas o que eu tenho que estudar para ser um front-end? Então vamos lá para o primeiro ponto, que é HTML e CSS. Isso é o básico. O HTML é uma linguagem de marcação construída através de tags. Então, qualquer site que você vê na internet vai ter HTML. Não importa se é o Facebook, se é a Apple, se é a Amazon, qualquer outro site que você goste. Se você abrir lá um inspetor do Chrome, você vai ver que, no final das contas, independente da maneira que as pessoas programam isso, ele vai ser convertido para HTML e também para CSS. Já o CSS é aquilo que dá estilo ao seu site. Então, você tem diversas tags HTML e com o CSS você consegue aplicar cores, bordas, qualquer tipo de estilo. Eu estou sendo bem simplório aqui, mas você tem uma camada enorme de propriedades do CSS que você pode utilizar para criar assim, os mais infinitos tipos de layout. É muito legal também que você tenha duas coisas em mente. É muito bom usar uma IDE que vale a pena, por exemplo, o VS Code. Vou deixar um vídeo bem aqui onde eu ensino você a instalar programas que você consegue utilizar para programar em JavaScript, HTML e CSS no front-end. E também é muito interessante que você use o Chrome DevTools. Basta clicar com o botão direito no Chrome, por exemplo, e inspecionar. Você vai ver toda a árvore de HTML e CSS lá. Então isso é muito útil para você que está começando aí, que aprender um pouco mais. Uma coisa bônus seria aprender o Tailwind CSS, que é um framework de CSS. Ele nada mais é que um framework que comprime todas as propriedades do CSS em classes. Então, quando você estuda HTML, você aprende o que é classe. E o Tailwind transforma tudo aquilo em classes que você pode utilizar dentro das suas tags. Então, torna-se um pouco mais simples
na minha opinião, de programar tudo que for CSS visual. Ele está muito popular no mercado, esse framework, ele vem crescendo, já está na versão 3, provavelmente vai vir uma versão 4 em breve, e as empresas estão utilizando bastante, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Mas presta atenção, antes de você ir para qualquer framework, é muito importante que você entenda a base de tudo. Então, antes de você ir para um Tailwind CSS, é muito legal que você entenda de fato como o CSS funciona, como funcionam as propriedades, para então você começar a utilizar o Tailwind, beleza? Tailwind seria uma coisa mais bônus para você aprender caso você consiga. Para cada tópico que eu vou passar aqui, eu vou dar algumas sugestões de projetos. Então, com HTML e CSS, seria interessante se você criasse, por exemplo, o seu currículo, mas na internet, ao invés de criar no Word. Ou então você pode fazer um formulário, sabe formulários de checkout, quando você finaliza a compra? Tem só alguns campos. Ou então você pode fazer uma lista de livros ou de games que você já jogou, já leu, ou de séries que você gosta. É muito importante que você tenha bastante projeto assim dentro do seu portfólio, dentro do seu GitHub, para que as empresas realmente entendam que você sabe programar aquilo que você está falando. E se você não sabe o que é GitHub, fica ligado que agora é o próximo ponto. Eu vou falar sobre Git e GitHub e que é importante você saber. O Git ele é um sistema de versionamento de projetos utilizado no mundo inteiro. Ele é muito comum. Com ele, você tem todo o histórico de tudo que foi feito no seu projeto. Você tem listas de commits, que é o que a gente chama, e você consegue saber tudo que foi feito desde o começo. Fora que você consegue dar push, dar pull, jogar isso em servidores onde o código vai ficar totalmente guardado lá e seguro. E você também consegue dividir em várias branches, que são ramificações, onde você pode trabalhar numa nova feature, um novo recurso, sem prejudicar aquilo que já está em produção. Então é bem útil. Existem alguns softwares que fazem o Git rodar muito bem, mas é muito importante que você saiba pelo menos os comandos básicos do terminal. Esses comandos seriam o git init, o git add, o git commit, o git push e o git pull. Esses são os comandos principais. O init é para você inicializar, o add é para adicionar arquivos, o commit é para você fazer mensagens do que você está subindo, o pull é para você pegar as últimas informações e códigos que o seu time desenvolveu para a sua branch, e o push seria para empurrar o seu código para alguma branch ou para algum lugar específico de produção ou de outro ambiente que você precise. E qual que é a diferença do Git para o GitHub? O Git ele é a tecnologia que faz o versionamento. Então você tem várias empresas que utilizam o Git, como o Bitbucket, o GitLab e o GitHub. O GitHub ele é como se fosse uma super rede social assim de programadores, sabe? Onde você consegue subir o seu código, as pessoas conseguem fazer interações com você, você consegue programar no código de outras pessoas, o que favorece o open source, você consegue ajudar outros frameworks a sair do papel e tudo mais. E as empresas utilizam bastante do GitHub para subir os seus projetos lá. Então, cada projeto que você criar depois de estudar a tecnologia que eu estou falando aqui, você vai subir no GitHub, beleza? Utilizando esses comandos básicos que eu falei. Depois de estudar HTML, CSS e também um pouco do GitHub, agora chega a parte de ir para o JavaScript. O JavaScript ele não é uma linguagem de marcação, diferente do HTML e CSS. O JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível. Então, quando você junta o HTML, o CSS e o JavaScript, basicamente a gente tem a internet. Com essa linguagem é possível fazer diversos operadores lógicos e programar qualquer coisa que você possa imaginar. E os navegadores, eles interpretam isso. Então, o Chrome, o Edge, o Mozilla, o Opera, eles conseguem ler essa programação JavaScript, entendeu? Que você criou ali no seu código e eles conseguem exibir isso no navegador. E uma dica que eu quero te dar aqui é: invista muito bem seu tempo estudando JavaScript. Isso vai te ajudar bastante nos próximos pontos desse guia de estudo que eu estou passando. Então, o JavaScript ele realmente é um momento assim, que você vai ter que separar para estudar bem. Esses 4 primeiros itens que eu passei, o HTML, o CSS, o JavaScript e o Git, são os itens essenciais para você começar a se tornar um programador front-end. Existem diversas outras coisas, você não precisa estudar tudo. Essa é a base, esse é o fundamento, é isso que você precisa para realmente conseguir entender outras tecnologias que envolvem tanto HTML e CSS, mas principalmente que envolvem o JavaScript e são muito utilizados no mercado. Então separa um bom tempo assim para você realmente entender como é que funciona isso, beleza? Alguns projetos com JavaScript que você pode fazer. O mais básico, uma calculadora. Você também pode montar um relógio. Você pode montar um gerador de frases dinâmico. Então você coloca várias frases lá aleatórias, qualquer frase que você goste, ou frases de filme. E toda vez que você dá um refresh na página, esse JavaScript ele mostra uma frase diferente na tela. Você pode pegar aquele formulário que você montou com HTML e CSS e colocar a validação dele, utilizando um framework JavaScript de validação. Então tem diversos projetos. E antes da gente continuar para o próximo ponto, eu quero pedir um favor muito grande para você, que é deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com alguém que está procurando aí ser um front-end ou com alguém que tem interesse nessa área.
Quando você compartilha, quando você dá um like, se inscreve, o YouTube entende que esse vídeo é importante. Então isso me ajuda bastante, isso dá um suporte bem grande pro canal e também ajuda a entender que vocês estão gostando desse conteúdo, beleza? Uma outra coisa que você vai ter que aprender também são requisições HTTP. As requisições HTTP basicamente são chamadas do cliente ao servidor. Então você tem vários tipos de protocolo, mas o padrão são os protocolos HTTP GET, POST, PAT, PUT e DELETE. Quando você faz uma requisição HTTP, você vai até o servidor buscar dados e volta. Então você não armazena dados no browser, obviamente, no navegador. Você precisa acessar um banco de dados. Só que os clientes, que são os navegadores ou celulares, eles não conseguem acessar esse banco de dados diretamente. Eles precisam de uma camada de servidor para conseguir acessar isso. Então as requisições HTTP ajudam você a se comunicar com o servidor, independente de como foi feito o back-end. Normalmente os back-ends, eles criam APIs para você e as APIs respeitam esses protocolos. Você pode fazer essas requisições HTTP utilizando APIs nativas como o FET ou então a biblioteca Axios, que é uma biblioteca muito famosa, utilizada aí por diversos desenvolvedores. E alguns projetos que você pode fazer, por exemplo, é listar os personagens do Star Wars, utilizando uma API chamada Swap, que é uma API open source para fazer requisições. Também tem uma API muito legal que mostra quando é o próximo filme da Marvel. Você pode consumir essa API e fazer com que ela funcione dentro do seu site. O último projeto chama RequestIn. Você pode simular diversos tipos de protocolos com essas APIs. São APIs totalmente fake, são APIs falsas, mas você consegue simular os 5 protocolos diferentes nela e ver como é que fica a resposta, se funcionou ou não. Por exemplo, se você dá um delete e alguma coisa acontecer, essa API vai retornar um erro, caso alguma coisa de errado aconteça. Se não, ela vai retornar 200 para você como uma forma de dizer que a sua API funcionou. Então, depois que você entendeu o JavaScript, agora chegou uma outra coisa. Você tem que aprender o ECMAScript, o Webpack e o Babel. O ECMAScript, ele é um padrão de implementação de linguagens de script. O JavaScript, ele é a mais popular que utiliza a implementação do ECMAScript. Os navegadores, eles não estão 100% preparados para receber o ECMAScript, mas normalmente a gente programa utilizando o ECMAScript. Mas não precisa ficar assustado. Todo o conteúdo de JavaScript que você aprendeu vai ser útil com o ECMAScript. Esse JavaScript mais comum que os navegadores interpretam, todos eles, né, a maioria pelo menos, a gente chama de CommonJS. Normalmente o Chrome, o Brave, o Mozilla, eles estão um pouco mais adiantados com as coisas mais novas, mas existem diversas pessoas que utilizam computadores mais antigos, que não atualizam seus navegadores, e a gente precisa, pelo menos nesse momento, cobrir todos esses cenários. Então você usa o Babel, que ele faz uma tradução, uma transcompilação do ECMAScript pro JavaScript. Você já viu aquela história lá da Bíblia, quando as pessoas começam a falar idiomas diferentes quando estão construindo a Torre de Babel? Então, com esse Babel aqui, JS, é o contrário. Você vai fazer com que uma linguagem, entre aspas, diferente, converse em todos os navegadores através da tradução com ele. Então tem essa sacada aí do Babel. Você transforma ECMAScript em JavaScript e os navegadores conseguem interpretar isso. Só que o Babel ele não funciona sozinho. Você precisa de uma outra ferramenta para conseguir fazer com que essa transcompilação aconteça. E nesse caso entra o Webpack. O Webpack ele faz automatização de tarefas. Então você consegue criar pacotes de JavaScript e executar o Babel nele. Então com o Webpack, que executa a tarefa, você diz que ele quer executar a tarefa de compilação do Babel e no final ele transforma todo aquele ECMAScript que você compilou em JavaScript puro, em CommonJS, utilizando essa combinação de Webpack com Babel. Com esses pacotes finais, você consegue hospedar o seu site em algum servidor de produção ou qualquer outro ambiente para as pessoas conseguirem ver. Então, você desenvolve em ECMAScript, mas o navegador, ele lê em JavaScript. Não pode esquecer disso, é muito importante. Através do Babel, você faz a transcompilação e através do Webpack, você executa o Babel para fazer essa transcompilação do código, beleza? E tecnicamente você também precisa, depois de estudar o Babel, o Webpack e o ECMAScript, aprender algum framework moderno de JavaScript. Nós temos Vue.js, Angular e o que eu mais gosto, que é o React. O React é uma das bibliotecas mais famosas do mundo para você criar aplicações visuais com front-end e também fazer qualquer tipo de comunicação com back-end através de requisições HTTP, e ele serve para muitas outras coisas também. Utilizando o React, você vai utilizar muito HTML, muito CSS e muito JavaScript, mas com vários padrões que o React propõe para você para facilitar o desenvolvimento, além de melhorar muito a performance,
porque ele já é uma ferramenta validada, feita por vários desenvolvedores do mundo e também por um time específico do Facebook para conseguir fazer com que o seu site tenha uma performance melhor ao rodar no navegador. A maior parte das vagas, assim, a parte esmagadora das vagas vai pedir para você algum framework moderno, seja Angular, Vue ou React. O mais popular hoje em dia é o React, então é muito interessante que você comece a estudar ele depois que você fizer toda essa grade de estudos anterior. Eu quero reforçar aqui que é muito interessante que você estude bastante os fundamentos HTML, CSS e JavaScript antes de ir para qualquer framework. Não tente ir direto para o React, porque se aparecer alguma situação complicada que exija conhecimento de JavaScript, você tem que saber, você tem que estar preparado. E como o React, no fim das contas, é JavaScript, você precisa saber todos esses fundamentos, beleza? Não coloca a carroça na frente dos bois, como diria meu avô. Alguns projetos que você pode fazer utilizando o framework moderno, por exemplo, o React. Você pode pegar aquela API que você criou do Star Wars e fazer uma lista de personagens utilizando as requisições e mais o HTML e o CSS. Você também pode criar um pequeno e-commerce listando alguns itens, utilizando algumas APIs fake de itens, utilizando aí os recursos de local storage, por exemplo, para criar um carrinho, simular um carrinho. E também você pode criar o seu site pessoal, explicando quem você é, linkando seus projetos para o GitHub, colocando um print lá de cada tela que você criou. E com isso você já vai ter um grande portfólio para mostrar para as empresas aí. Agora uma dica matadora que eu quero te mostrar aqui, que você precisa estudar bastante e você pode estudar em paralelo enquanto estuda cada tecnologia, é soft skill e também o inglês. Hoje o mundo é muito grande, tem muitas vagas internacionais abertas e eu posso te garantir que a maioria das empresas ela vai preferir contratar uma pessoa que tem uma soft skill boa do que uma parte técnica boa. Se você tem os dois, maravilha, mas se você tem só uma parte técnica e tem uma soft skill fraca, ou seja, você não sabe se comunicar, você não sabe trabalhar em equipe, você não sabe analisar pull request de maneira civilizada, você não entende como conversar com as pessoas do seu time, provavelmente muitas das empresas não vai querer te contratar. Eu já vi casos onde o processo seletivo, uma pessoa conseguiu a vaga porque ela tinha boas soft skills e a empresa bateu no peito e disse: você pode vir para cá porque eu vou te ensinar, eu vou aumentar a sua parte técnica porque você tem uma soft skill boa, você sabe se comunicar, e essa pessoa evoluiu bastante. Obviamente que você não pode ter 0% de parte técnica, você precisa saber um pouco. Mas se você tem uma soft skill boa, as suas chances melhoram muito. Fora que o inglês você pode abrir portas internacionais e ganhar em dólar, ganhar em vários outros tipos de moeda que são mais fortes que o real e trabalhando da sua casa com home office. Isso se tornou muito comum hoje em dia. E agora a minha surpresa para você que ficou até o final do vídeo. Eu vou deixar um link aqui na descrição onde eu vou colocar um projeto do Figma. E lá eu tenho diversos layouts que você pode simplesmente inspecionar e criar todos os seus projetos para colocar no GitHub. Então, cada exemplo que eu falei aqui, eu deixei um link ou um protótipo lá para você conseguir se basear e você conseguir montar o seu HTML e CSS. Está tudo especificado, tem todos os margens, paddings, tamanho da fonte, as fontes que eu utilizei, as cores. Então você pode simplesmente abrir esse Figma e treinar utilizando esses mockups que eu vou deixar para você, beleza? Faça bom proveito. Então, ao clicar no link que vai estar na descrição, você vai poder ver que tem aqui esse cover, mas aqui do lado vão ter outras pages aqui, ó. Então, como eu falei, um currículo que você pode fazer, programar tudo com HTML e CSS. Esse aqui é bem tranquilinho, ó, uma UL, alguns ícones aqui que você pode exportar. São listas, né? E aí você tem toda aqui, ó, 16, margem bottom 16, margem 32 bottom, aqui o margem left 24. Aí você tem um projetinho do formulário, que você pode fazer aqui, ó, um pequeno formulário para fazer checkout. Você tem o projetinho da biblioteca, que você pode colocar. Aqui são livros, mas você pode trocar pelo que você quiser. Os projetos de JavaScript são links, então se você abrir esse link aqui, você vai ver que tem aqui uma calculadora. Você pode pegar aqui esse projeto como referência e criar o seu. Tem toda a lógica aqui de como fazer a programação, entendeu? E aí depois você tem o projeto em React, que você pode usar a Swap Dev, como eu falei, para listar os personagens. E aí você consegue fazer um filtro também, pode ser tudo no front-end. E por último, a lista de produtos, onde você pode utilizar a API fakestoreapi.com /products, né? /produtos. E você pode criar esse layout e listar os produtos aqui de maneira fake. E aí você pode fazer aqui um add to cart, adicionar no carrinho. Esse aqui tá mais em inglês para você treinar em inglês também. E aí vai ter todo aqui. E aí você para no proceed to checkout, ou você pode linkar o proceed to checkout para esse formulário aqui. Então, são vários projetinhos aí que você pode fazer. O mundo da tecnologia está sempre evoluindo, mas eu acredito que esse guia de estudo vai ser o que vai parar aí por enquanto, pelo menos nesse próximo ano e talvez alguns outros. Obviamente que a gente vai ter atualizações, vão ter melhorias, vão ter mudanças, mas eu acho que a base aí, se você conseguir aprender isso, você consegue um emprego de júnior em qualquer empresa aqui no Brasil
ou até fora. Só que não esquece, você tem que ficar sempre de olho nas atualizações, tá? Porque essas coisas podem mudar, podem melhorar, as versões vão aumentando e você tem que estar por dentro. Lembra que quem trabalha com tecnologia não pode ficar por fora do que está rolando aí no mundo afora. Você pode acompanhar aqui o canal para conseguir mais informações, porque eu estou sempre postando algumas coisas novas que acontecem no mundo da tecnologia e também tem muitos outros canais aqui no YouTube que são muito bons, que você pode acompanhar. Depois de tudo estudado e concluído, você pode começar a aplicar as vagas. Pode aplicar para quantas vagas você quiser, não tenha medo, coloca o seu currículo no LinkedIn, faz traduções em inglês se você puder e manda vaga pra caramba. Eu tenho certeza que você vai conseguir uma vaga o quanto antes. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar com seus amigos, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação a esse guia de estudos, alguma pergunta em relação ao front-end, ao mercado, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com o maior carinho, beleza? Não deixe de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e eu te vejo já já no próximo vídeo que eu vou fazer aí, beleza? Até mais!